Ok, galerinha, mais uma vez aqui para uma questão super massa sobre equilíbrio de um ponto material. A questão que aparece para você aí na telinha, ela representa um bloco, né? Vamos ver aqui o que é que a questão tem a dizer para a gente. Determine a tração T num fio BC, sabendo-se que o sistema está em equilíbrio na posição indicada. Dados que o peso do corpo é 90 newtons e que o seno de θ é 0,6 e o cosseno de θ é 0,8. Então, como você pode ver aí, ó, você tem a questão aqui, né? Tem esse bloco de peso P. Ele está suspenso por um fio. Esse fio está conectado a esse ponto aqui. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos considerar esse ponto aqui como ponto de equilíbrio. Esse ponto ele está sendo equilibrado pela atração no fio, ou tensão, né, no fio de BA, né, ou AB, esse fio aqui, e pelo fio BC. É a atração nesse fio BC que a questão quer que a gente determine. É o valor dessa tração que a questão quer que a gente determine, é o módulo dessa tração. Como é que a gente vai determinar o módulo da tração nesse ponto? Então vamos lá. O corpo está suspenso por essa força, ó. Essa força aqui é a força TBC, ou seja, é a força de tração. Melhorar aqui essa letra um pouco. É a força de tração no fio BC. Certo? Essa força está sendo equilibrada por essa força aqui a gente vai chamar de TAB, e por essa força aqui que é o peso do corpo, certo? Que a gente vai chamar simplesmente de P. A primeira coisa a definir é um sistema cartesiano. Nós vamos determinar o nosso sistema, os nossos eixos de referência, certo? Então veja como é que a gente vai fazer. Nós vamos determinar aqui, ó, passando pelo ponto, esse ponto B é o ponto de origem, nós vamos determinar aqui o eixo Y. E vamos determinar aqui o eixo X. Certo? Tudo bem. Fazendo essa definição, ó, definindo o eixo X e o eixo Y dessa forma, eixo Y, eixo X, agora nós vamos traçar as forças que estão direcionadas para cada sentido desses eixos, ok? Então o que é que a gente tem aqui, ó? Primeiramente a gente tem a tração TAB, TAB, nesse sentido aqui para a direita, tá bom? Eu vou colocar todas as forças com cores diferentes, tá bom? E a gente tem aqui o peso do corpo, tá nesse sentido aqui, ó, apontando para baixo, né? Esse peso do corpo é uma das medidas que a gente conhece, certo? E ele vale 90 newtons, pelo que a questão informou para a gente, certo? Temos também essa força aqui, ó. Temos também essa força que aponta, né? Na verdade, essa tração que aponta nesse sentido, que é a tração BC.
certo? Para a gente resolver a somatória dessas forças, vai ser necessário que a gente faça a decomposição dessa tração BC, ok? Trazendo esse ângulo θ aqui, ó, como a questão está mostrando, nós vamos trazer esse ângulo θ aqui para cá, que é o mesmo ângulo, certo? Vamos trazer ele para cá, que é esse ângulo aqui, e vamos decompor essa força TBC, tá bom? Como é que vai ficar essa força TBC decomposta? Vou pegar aqui, ó, vai ser essa força aqui, ó, certo? Como ela está ligada ao ângulo, nós vamos dizer que essa força ela vai ser TBC vezes o cosseno de θ, né? Porque está ligado ao ângulo, então é TBC cosseno do ângulo θ, que é essa força aqui, e essa força aqui, ó, que é TBC vezes o seno de θ. Tudo bem? Quando a gente faz essa decomposição, a força de tração ela some. Por quê? Porque ela é uma força resultante dessas outras duas forças aqui, certo? Então vamos ver como é que fica aqui as nossas equações. Então o primeiro passo é esse, pessoal. Você determina um diagrama de corpo livre, como se fosse um único ponto. Traça todas as forças que estão atuando nesse corpo e o seu direcionamento nos dois eixos. Se tiver alguma força que não estiver direcionada para, ou melhor, na direção dos dois eixos de referência, você faz uma decomposição dessa força. Feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a somatória dessas forças em cada uma das direções x e y, certo? A primeira coisa é fazer a somatória das forças na direção x. Então, você vai ter aqui a somatória das forças na direção x vai ser definida por a força TAB, que é essa força aqui, TAB, mais a força TBC cosseno de θ, TBC vezes o cosseno de θ. Isso aqui é igual a zero. Aí você pergunta, mas por que é igual a zero? Porque a questão está dizendo que o sistema está em equilíbrio. Então você vai pegar a somatória das forças também na direção y. Então todas as forças somadas na direção y é igual a T BC vezes o seno de θ mais o peso. Isso aqui é igual a zero, certo? Pronto. Feito isso, pessoal, agora nós vamos determinar os sentidos dessas forças, tá bom? Nós vamos chamar isso aqui de equação 1 e vamos chamar essa aqui de equação 2, certo? Pegando aqui a nossa equação 1, que ela estava nesse formato, TAB mais
TBC vezes o cosseno do ângulo θ, vezes o cosseno de θ. Isso aqui é igual a zero, certo? Observe que essa equação aqui, que a gente chamou de equação 1, observe lá da questão, vou até voltar um pouco. Observe aqui que a força TBC cosseno de θ está no sentido oposto ao da força TAB. Então, ela vai ter um sinal negativo, certo? A mesma coisa acontece com a força P, que está para baixo no eixo Y, e a força TBC seno de θ está para cima, tá bom? Então, nós vamos adotar que o P também tem sinal negativo. Então, como é que vai ficar essa nossa equação aqui depois desse fato? Essa nossa equação aqui vai ficar assim, ó, TAB mais, na verdade, menos, né? Menos TBC vezes o cosseno de θ. Isso aqui é igual a zero. Feito isso, nós vamos fazer a mesma coisa com a equação 2, certo? A gente vai pegar TBC seno de θ, TBC vezes o seno de θ mais o peso. Isso aqui é igual a zero. Reescrevendo a equação agora, considerando os sentidos de aplicação da força, fica TBC vezes o seno de θ menos o peso. Isso aqui é igual a zero. Bom, o que é que a questão quer? A questão quer a tração no fio BC, tá bom? Como nós temos o valor de P e o valor do seno de θ, nós vamos pegar essa equação aqui e explicitar ela, certo? Então, a gente pega aqui, ó, TBC vezes o seno de θ, vamos logo substituir, certo? O seno de θ, pelo que a questão nos deu, ele vale 0,6. 0,6. Menos 90, que é o peso. 90 newtons. Isso aqui é igual a zero, certo? Então, você explicita, coloca o menos 90 lá para o outro lado. Então, ele passa com o sinal trocado, certo? Pega esse 0,6 e coloca para o outro lado. Ele passa dividindo, porque ele está aqui multiplicando. Então, a nossa equação, ela fica assim, ó. Ela fica T colocar aqui uma seta que é melhor, né? Ela fica TBC igual a 90, né? Que ele passou para o outro lado, estava subtraindo, passa somando, dividido por 0,6. Estava multiplicando e passa dividindo. O valor dessa divisão vai dar na verdade 150 newtons.
Então tá aí 150 newtons é o valor, né, da nossa tração no fio PBC. Certo, galerinha? Show de bola, ok? Vamos ver qual é a opção. Aqui na nossa questão seria a opção A, tá bom? Então, se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe, inscreva-se no canal, porque a gente vai estar sempre colocando vídeo de resolução de questões para que você possa aí estar recebendo esses conteúdos e compartilhando desse aprendizado. Beleza, galerinha? Show de bola, forte abraço e até mais!